Nós vamos seguir no assunto porque vamos conversar com o professor de Direito Internacional da Escola Superior de Defesa, professor Alexandre Teixeira, que gentilmente atende aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Professor, bom dia e bem-vindo, hein? Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulo. É uma satisfação. Professor, a gente tem acompanhado, por exemplo, o Irã atacando um hospital, isso foi verificado ontem. Há uma denúncia de Israel de que o Irã teria usado bombas de fragmentação nesse conflito, algo que precisa ser confirmado ainda. Por outro lado, na faixa de Gaza, nós vimos mortes de pessoas em busca de comida. Soldados israelenses se sentiram ameaçados por aquela multidão, atiraram a esmos e muitas dezenas de pessoas acabaram morrendo também, assim como Israel também atacou hospitais na faixa de Gaza, sob a alegação de que integrantes do Hamas estavam escondidos ali também. Onde é que está o direito internacional nesses conflitos todos que a gente está citando por aqui, professor Alexandre? Ele acaba se perdendo nesse momento em que o Luca diz que os atores agem mais com o fígado, com a raiva, do que com o direito internacional? É uma pergunta interessante, Roberto. O direito internacional, a gente tem que lembrar que num conflito armado, a primeira vítima é sempre a verdade. O Beraldo colocou anteriormente em relação a esse ataque dos hospitais. Atacar o hospital é crime de guerra no direito internacional. Da mesma forma que você usar a fome como arma de combate também é crime de guerra. O que ocorre é que nessa guerra, especificamente no Oriente Médio, existem essa luta de narrativas. Já é difícil da imprensa, dos órgãos de controle, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, conseguir ter acesso a áreas de combate gerais, como, por exemplo, Ucrânia, Rússia, e no Oriente Médio isso é mais difícil ainda. Então, nós ficamos sempre por conta das narrativas, das acusações mútuas. Mas, como você falou, atacar o hospital é uma instalação protegida pelo direito internacional humanitário, Então, isso é um crime de guerra e o Estado que autoriza uma ação dessa deve ser depois responsabilizado não apenas na Corte Internacional de Justiça, mas principalmente no Tribunal Penal Internacional, que é, digamos assim, a jurisdição que tem a responsabilidade de promover a responsabilização penal internacional individual. Agora, professor, em relação às sanções internacionais, a crime de guerra, quais são as sanções que são aplicadas em caso de crimes de guerra, em caso de atuações mais graves que violam o direito direito internacional humanitário? Bom, sanção internacional pode ser aplicada contra o Estado, por meio da ação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que nós vemos que tem um papel muito esvaziado nesse conflito do Oriente Médio. Parece que não quer se envolver, parece que não está querendo realmente fazer o que a gente espera que faça, mas, na verdade, a maior sanção que se tem é a responsabilização individual dos líderes políticos e militares, porque depois eles entram num processo jurídico que é aberto lá pela Corte de Haia, pelo Tribunal Penal Internacional, e vão responder, porque isso é um tipo jurídico, penal, que está previsto lá no Estatuto da Corte. O crime de guerra, ele está previsto e ele depois, provavelmente, os políticos, os líderes militares que dão vazão ao cometimento desses crimes serão chamados. Agora, a gente tem que deixar uma coisa bem clara para a audiência. Nós estamos falando de Israel. De um lado, e Irã do outro. Da mesma forma, podemos fazer um paralelo com Rússia e Ucrânia. Dificilmente alguns líderes da sociedade internacional serão chamados ou são chamados para responder sobre essas atrocidades que, pelas suas canetas, são autorizadas nos conflitos armados no mundo. Pois é, até porque a gente tem já condenação do Putin, do próprio Netanyahu em tribunais internacionais e eles continuam absolutamente atuando em seus países. Muitas vezes não viajam para uma nação ou outra exatamente por ter um mandado
problemático para eles. Agora, professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, a gente tem, no momento, um cenário de muito personalismo dos personagens e até de um pouco de protecionismo em alguns países. Essa questão também implica numa violação maior do direito internacional, à medida em que a gente acaba deixando de lado o multilateralismo e, consequentemente, esses organismos que deveriam zelar pelo direito internacional como um todo, ou não? Sim, com certeza, Roberto. O multilateralismo ele existe exatamente para dar essa força para a sociedade internacional. Existem alguns crimes que a sociedade internacional resolveu, então, por conta de diversos conflitos armados que nós já tivemos na história da humanidade, a sociedade resolveu tutelar, né, que é o genocídio, o crime de guerra, o crime de agressão, né, e o crime contra a humanidade. Isso tem força quando os Estados, então, ratificam o poder e o papel dessas cortes internacionais, né, que são estabelecidas por meio de tratados internacionais, que são assinados pelos Estados, né, e isso fortalece, então, pela questão da existência do multilateralismo, que dá esse empoderamento para a sociedade internacional. Agora, principalmente nessa conjuntura estranha que nós vivemos, nós vemos isso. Nós vemos os Estados, como, por exemplo, Donald Trump, tentando resolver todas as questões do mundo. E aí chama o Vladimir Putin para ser negociador. Imagina só que cenário absurdo. Putin acabou de perpetrar uma agressão contra a Ucrânia e vai sentar na mesa para negociar. Então, é uma coisa um pouco absurda por conta da estrutura de poder que existe no mundo. Essa divisão de poder ela não é equânime. Os Estados, apesar de existir a questão do princípio da igualdade soberana, eles não são iguais perante a sociedade internacional. Tem forças diferentes. Pois é, para quem está do outro lado fica muito difícil de entender mesmo, parece um paradoxo. Professor de Direito Internacional da Escola Superior de Defesa, Alexandre Teixeira, conversando com o ouvinte do Jornal da Manhã. Muito obrigado pela gentileza, um bom dia ao senhor. Bom dia, uma sempre satisfação para mim.